Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, no calendário dos santos, a Igreja Católica celebra São Pio X. Ele se auto-identificava como um padre pobre vigário da roça. Pio X nasceu 2 de junho de 1835 na Itália. Seus pais eram Margarita Sanso e Giovanni Sarto. Pio X era um homem simples e muito responsável pastoralmente. Ele dizia ser um vigário de pequena aldeia até 1903, quando foi eleito Papa. Ele faleceu 20 de agosto de 1914 no Vaticano. Hoje, na liturgia da Igreja Católica, celebramos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. E o tema proposto é: afastem-se do exibicionismo estéril. O escritor sagrado nos diz que naquele tempo dirigia-se para com Jesus e os discípulos uma grande multidão. Eles questionavam com Jesus em respeito aos escribas, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, que eles sentavam na cadeira de Moisés e não faziam nada. E diziam que simplesmente eles colocavam nos ombros das pessoas fardos pesados e que eles mesmos não moviam nem sequer com o dedo. A respeito desse comportamento, Jesus diz ao povo que essas pessoas que eles queriam ser vistos pelos homens, usando roupas luxuosas, gostavam de os primeiros lugares nas sinagogas e nas praças e queriam ser elogiados pelo povo nas praças públicas. Irmãos, estamos no século XXI. Ainda hoje, há líderes religiosos que se comportam do mesmo jeito que os líderes do tempo passado. Eles imaginam que o exibicionismo estéril vão encobrir as suas falhas. Eles tentam se valorizar na possibilidade de iludir as pessoas com suas grandes vestes. Irmãos, para esse comportamento, Jesus diria hoje ainda: aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O ministro que é pastor não se deve escravizar pela vaidade. Desta forma serão espoliados pela alegria e do compromisso simples, radical do Santo Evangelho. O católico é um discípulo missionário do reino. Sendo batizado, afastem-se do exibicionismo, que deve ser combatido com o espírito de simplicidade e humildade. É insensato a quem tem fé querer fazer-se melhor do que os outros, pois um só é o Pai de todos, Deus, o nosso Criador e Criador de tudo que existe. Ele criou com a simplicidade, igualdade e condições para todos. Ao mestre da lei de ontem e de hoje, aplica-se muito bem o exibicionismo estéril na máxima: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Amados, no mundo inteiro, até na igreja, precisamos nos conscientizar que a nossa autoridade é legítima. Porém, a autoridade só é legítima quando há justiça, pela ação, pelo comportamento. E não só pela palavra. A palavra nos derruba muitas vezes. Nós somos enganados por causa do nosso comportamento. Irmão, alerta aos pais, aos coordenadores de grupo, aos gerentes dos trabalhos, da indústria, do comércio, que fiquem atentos ao exibicionismo estéril. O exibicionismo leva à perdição, à falta de moral, à perda da ética, destrói o ser humano. Pois é, ainda hoje precisamos nos vigiar para buscar um equilíbrio entre o nosso comportamento e a nossa pregação, porque ambos fazem parte da justificativa daquilo que somos. Amados, na metodologia de Jesus Cristo,
não tinha arrogância, prepotência, nem fazia parte do currículo do Senhor esse tipo de autoridade. Jesus tem a autoridade advinda do Pai, porque Ele é Deus. Ele ama, Ele amou a todos. É tanto que as pessoas diziam em relação a Jesus e seus amigos: vejam como eles se amam. Por isso, Jesus adverte as pessoas que escutam os ensinamentos dos seus mestres hoje. Escuta a palavra dos seus mestres hoje, mas tenham muito cuidado o que eles ensinam. Porém, não façam o que eles fazem. Não os tenha Ele como seus mestres e senhores. Vosso mestre, vosso Senhor é só um, o Pai das misericórdias. O nosso Pai e nosso Mestre é o Senhor. Queridos irmãos, eu lhe pergunto: você é batizado? Você tem fé? A consciência cristã lhe dará a você a responsabilidade em relação ao que você prega e o que você ensina. Principalmente quem se propõe a dedicar sua vida ao Evangelho. Os ministros, aqueles que colocam a sua vida para o serviço do reino. Ministros ordenados especialmente, viu? Meu irmão e minha irmã, o reino de Deus é constituído na autoridade da ação de quem contribui na exigência do reino. Por isso, se tivermos que reclamar ou advertir alguém, façamos com carinho, com justiça, porque assim nós vamos exercer o mistério da fé. Vamos nos dedicar cada vez mais a amar uns aos outros, e não com a hipocrisia dos mestres, dos fariseus e os doutores da lei na época de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte para você o seu olhar e lhe dê a paz. Lhes abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e tenha fé. Paz e bem.